E essa é a segunda parte do iceberg da revista Mad. Se não assistiu à primeira, recomendo bastante que assista. Camada 5. Água Funda. Capas brasileiras censuradas. Existem duas capas da Mad Brasil que não foram às bancas. A primeira consiste na Mad 23 da Panini, onde a ideia original seria parodiar o filme Avatar ao mesmo tempo satirizando o presidente Lula, porém, foi censurada, talvez por questões políticas, e no lugar colocaram essa capa daqui, misturando com o carnaval. E em janeiro de 98, a capa da edição 136 da Record é essa, mas na original, a droga era outra, e num sentido mais literal, porém, também foi barrada. Parapan Capo. É uma série norte-americana de 2016 exibida no Disney XD, mas que por incrível que pareça, foi animada pela Warner Bros. O que isso tem a ver com Mad? Pois bem, essa série foi criada pelos co-criadores do desenho da Mad de 2010, e que por sinal, o humor é extremamente parecido. É uma série bem legal, é tipo um Mad sem paródias, mas com personagens. Dom Martin foi pra Cracked. Pois é, em 1986, Dom Martin, depois de anos desenhando pra Mad, foi pra concorrente, onde ficou por lá até meados dos anos 90. A Cracked diz que se orgulha muito de tê-lo como um de seus artistas, e o considera um dos mais loucos que a publicação já teve. Acredite se puder. Believe It or Not foi uma sessão recorrente da Mad, onde apareciam várias curiosidades aleatórias, parodiando o Acredite se quiser. A sessão chegou por aqui em 1984, já que nessa época o programa de TV derivado estava sendo exibido na Manchete. Mad Computer Program. Na Mad 258, de 1985, eles davam de brinde para você um tutorial de como fazer o logotipo da revista no seu próprio computador IBM ou Atari. Devemos frisar que essa era uma das mais avançadas de versões quando se fala de uma época onde nem internet era acessível, e era só isso, o rosto do Newman desenhando no seu PC. Vale destacar também que em 96, quando ela atingiu sua edição 350, vinha de brinde um CD-ROM da América Online onde você podia ler todas as revistas Mad publicadas até então direto do computador. Mad holandesa. A Mad dos Países Baixos foi publicada inicialmente em 1964, e durou 30 anos em sua primeira edição, até uma tentativa não muito bem sucedida de retorno em 2011, no geral, totalizando 275 edições regulares. Mas coloco ela nessa parte do iceberg já que algumas de suas capas são bem inapropriadas. E olha que essa que vocês estão vendo não é nem a pior. A voz do Newman. Muito se discute e pouco se sabe sobre a voz desse carinha, que no desenho da Mad de 2010, nunca falou, porém, em um dos álbuns de música da revista, na faixa O Ami Wori, dá pra ouvir o que tudo indica, a voz de Alfred Newman. What me worry, I don't even care. What me worrying can't get you anywhere. Sim, essa é a voz dele. Satisfeitos? Planeta TED. No início da década de 2010, foi introduzido na revista o segmento Planeta TED, que consiste num bloguinho criado por um pré-adolescente do mesmo nome. Ficou um pouco conhecido, ao ponto de lançarem um livro com uma grande história do TED, e no geral, podemos considerar uma versão mais moderna do Diário de um Banana, produzido pela Mad, e que sinceramente, acho bem interessante de ler, é um bom entretenimento. Planet TED. New from Tim Carvel, head writer of The Daily Show with Jon Stewart. Available May 2012. Chandere Khan.
Essa foi uma das últimas seções a serem introduzidas na Mad, que se trata de uma comic com dois amigos que têm um canal geek no YouTube, Xander e Khan, e que invadem o cinema para mostrar os filmes do momento. Apareceram pela primeira vez na edição número 2, de junho de 2018, mas coloquei nessa parte um pouco funda do iceberg por um motivo. Em pleno 2018, a revista Mad trouxe pra gente Khan, primeiro personagem não binário da Mad. A melhor parte é que eles inseriram esse fato de forma espontânea, ou seja, o gênero Delu não foi um foco nesses quadrinhos. Camada 6, a ponta de baixo do iceberg. Sexy Alfred. Quando a Mad anunciou que iria voltar ao número 1 em 2018, eles também anunciaram uma falsa versão da revista, também chamada de Mad, porém, com o Alfred diferente, onde suas características marcantes foram invertidas, o tornando um homem de negócios ou algo do tipo, mas felizmente, era só uma piadinha, e a Mad voltou ao número 1 com o mesmo Alfred de sempre. Essa versão do Newman foi apelidada de Sexy Alfred. Sim, ele existe. Mad TV 2016. Lembra daquele Mad TV da Fox que mencionei na parte 1? Pois bem, o programa tinha deixado de ser produzido no ano de 2009, mas ele teve um revival de uma temporada só no ano de 2016. Essa temporada é bem desconhecida, e novamente, não tem praticamente nada a ver com Mad, é só um programa de humor que se utilizou da marca da revista para alguma tentativa de sucesso. Essa nova versão passou no canal CW, propriedade da Warner. Can you say prostituta sin diente? Panic. Nada mais era do que a cópia autorizada da Mad, publicada pela mesma editora, SC Comics, porém o pessoal da original não curtia muito ela. Foi lançada no início de 1954, e durou apenas 12 edições. Panic era um gibi controverso, tanto por ser uma literal cópia da primeira versão da Mad, e tanto pelo teor das histórias de dentro dela, que eram bem mais pesadas e ofensivas. No geral, a Panic foi um fracasso. O fim da Mad mexicana. A Mad do México durou até janeiro de 2010, com sua última edição sendo a número 111, que na capa, trazia uma variante da capa de 11 de setembro, só que com o fundo branco e a palavra fim escrita no dente perdido do Newman. Porém, vale dizer que essa revista teve um fim muito triste. Dentro dela, foi uma baita carta de despedida, e muitos ficaram bem tristes com a morte da edição mexicana da Mad. Estavam acontecendo problemas editoriais e financeiros, mas a gota d'água aconteceu mesmo na edição anterior, onde a capa era uma tatuagem feita nas costas de alguém. Achei uma boa sacada, porém, dizem por aí que o cara das costas tatuadas na verdade era menor de idade. Deu polêmica, e aí tudo isso culminou na edição final da revista, que por sinal, é bem rara de se achar. Cretem. Esse era o nome dado à Mad da Hungria, e que de longe, é a edição mais diferente da revista. Além de não usar o nome original, muito conteúdo da revista era originário dos próprios artistas húngaros. Durou 100 edições de 1994 até 2008. Vini, o cachorro. Mais uma vez a Mad mexicana aparecendo no vídeo. Em 2005, Vini, o cachorro, foi introduzido na revista. Era uma comic criada pelo cartunista Abaixan Carrilho, que contava a história de um cachorro detetive. A arte desses quadrinhos é bem bonita de se ver, foi criado todo um universo para o Vini, e ainda por cima, o criador lançou um livro da HQ recentemente. Botei no iceberg já que nos anos 2000, a Mad começou a introduzir mais quadrinhos na publicação, só que Vini me chamou bem mais atenção, até por ser um trabalho latino, e bem, podemos dizer que querendo ou não, é uma comic furry. Só para deixar claro, eu não me considero furry, eu só gosto de desenhar animais humanoides mesmo. Bootleg tailandês. Na Tailândia, existe uma versão não autorizada da Mad, publicada provavelmente no início dos anos 80,
por uma editora desconhecida, e que durou apenas 5 números. Todo o material americano usado nessa versão tailandesa da Mad era publicado de forma ilegal, eles não tinham o direito de produzir uma Mad por lá. As informações sobre essa revista são bem escassas, e vale destacar que, em uma das edições, material da Cracked também foi usado, era a Cracked Mad na mesma revista. Mad israelense. Existem países que publicam a Mad, mas que ela dura bem pouco nas bancas, a exemplo da Islândia, onde duraram apenas 6 edições, mais uma edição internacional da Mad que durou bem pouco, mas que tem um charme a mais, é a de Israel, que durou apenas 10 edições, e que é uma das versões mais raras da revista a serem encontradas. Na versão israelense, se você olhar bem, as capas dela são muito esquisitas, nem parece que é uma Mad. E sim, eu sinto em lhes dizer, mas logo na capa do primeiro número, esse Alfred tá com a mão no saco. Polka Face. O Weird Yankovic é um artista de comédia muito famoso nos Estados Unidos, se caracterizando pelas suas músicas engraçadas, paródias de músicas do momento e suas polkas medley, que são misturas de várias músicas pop do momento em ritmo de polka. Eu gosto bastante dele, é muito bom ouvir, e no álbum de 2011, tivemos uma faixa chamada Polka Face, que era mais um medley dele, e foi descoberto recentemente que o desenho da Mad da Cartoon Network planejou criar um clipe completo para essa música do Weird Al para a segunda temporada. Porém, acabou não dando certo. Pela música se utilizar de diversos trechos de canções já existentes, ocorreu um baita problema de licenciamento, e infelizmente, a ideia foi descartada. Porém, Polka Face ganhou seu clipe completo ainda em 2011, com vários estilos de animação. Na versão da Mad, as únicas músicas que apareciam eram Poker Face, Baby, I Kissed a Girl e TikTok. Camada 7, Escuridão. National Lampoon Parody. A National Lampoon é uma outra revista de comédia lançada em abril de 1970, e diferente da Mad, ela tinha mais texto e fotos ao invés de quadrinhos, porém, a revista tem um humor bem pesado, fazendo piadas políticas, religiosas, sexistas e até mesmo com morte. Mas o que interessa é o que rolou na edição de outubro de 1971. A NL era muito conhecida por fazer paródias de outras revistas, e uma delas foi a Mad, numa sátira intitulada National Lampoon Parody of Mad, onde na capa tínhamos o Newman triste. A simulação de revista é bem feita, mas maioria das piadas serviram para dizer que a revista é ruim e que o editor dela é egocêntrico, mas além disso tivemos Dom Martin em situações adultas e até Spy vs Spy assinando o Che Guevara, afinal, seu criador era cubano. No geral, é uma sátira estranhamente negativa da revista. Os espiões eram gêmeos siameses. Existe uma teoria interessante dizendo que o espião preto e o espião branco eram na verdade irmãos siameses, que quando nasceram, foram separados por uma cirurgia difícil, onde o branco quase foi morto. Essa teoria ganha muito mais força se pararmos para ver que no mundo deles, eles são os únicos homens triângulos daquele universo. The Mad Panic. É uma, se não a mais famosa fanzine da Mad, com poucas páginas, contava artigos interessantes sobre bastidores e coleções da revista. Foi publicada durante os anos 90 e início dos 2000 por Ed Norris. Se quiser ler as edições, as 71 fanzines estão disponíveis de graça no site do Doug Guilford. Comercial perdido com Roberta Close. Em 1984, logo depois que a Mad começou a ser republicada no Brasil, começou a ser veiculado na TV um comercial com a Roberta Close, uma famosa da época. A propaganda consistia no corpo bonito de uma mulher na tela enquanto um homem falava ao fundo, mas no final, descobrimos que quem estava falando mesmo, era a própria Roberta, e no final, aparecia o merchan da Mad. Este comercial se encontra perdido, configurando como uma lost mídia brasileira. Mas acabei de descobrir que existiu um comercial de 1992 da revista. Foi então que eu comecei a comprar com dinheiro da mesada, procurar trocados pela casa, pedir mais dinheiro para meus pais.
Não podia ficar sem. Comprava sempre. E descobri que muitos amigos meus compravam também. Meus pais começaram a desconfiar e até remexiam nas minhas coisas. Mas eu já era um dependente. Med, compra esta droga nas bancas. Tom Bunko é mais um artista da Med, porém, esse se destaca pelos seus desenhos extremamente grotescos e bizarros, chegando até ser um pouco perturbadores e até entrando um pouco na área do gore. Entrou na revista em 1990 e ficou por lá até seu fechamento. A Adult Swim. Inicialmente, o desenho da Med da Cartoon foi planejado para ser exibido no Adult Swim, porém, por razões até que óbvias, isso foi descartado, até porque o programa é muito parecido com Frango Robô, e aliás, foi considerado muito infantil para o bloco adulto. Porém, é por esta razão que se você analisar bem, irá perceber umas piadas um pouco pesadas nos primeiros episódios. New series premieres Monday, September 6th at 8:30, only on Cartoon Network. Moção já dublou para a Med, ok, isso não é nada obscuro ou pesado, mas é só uma curiosidadezinha que quis mostrar para vocês. Conhecem o Moção, né? É porque você tem nariz pequeno demais. Pois é, também não tô... Pois bem, ele já fez uma pontinha na dublagem brasileira do desenho. Cortes populares, ô moicano. Cortes não populares, ô carcará. Perigo. É um pouco gratificante ver um comediante nordestino dublando num desenho da Cartoon, ainda mais no Med. Especial Perdido de 1988. A segunda tentativa de levar a Med para a televisão foi pior ainda. Existe um especial da revista produzido em 88, porém, não se sabe muita coisa sobre ele. Tudo que conseguiram encontrar foi um trecho, ou seja, é uma lost media parcialmente encontrada, que foi encontrada recentemente. Não se sabe o estúdio de animação em que este filme foi produzido, ou em que emissora ele passaria. Mas no geral, nesse trecho curto, podemos ver que versões animadas de Dave Berg e personagens de Dom Martin também estariam presentes. Everybody freeze! Diwana. Existiu Med na Índia a partir do final dos anos 90, mas o que poucos sabem é que já no final dos anos 60, foi lançado um gibizinho bootleg da Med, intitulado de Diwana. Era visível a semelhança com a revista americana, principalmente no mascote que aparecia em toda a capa, e diferente do bootleg tailandês, a revista era feita só com material original do país de origem. No entanto, é difícil saber quantas edições do gibizinho foram publicadas, afinal, até mesmo para os indianos, são gibis muito raros de serem encontrados. Peitos. Para quem já leu a Med brasileira nos anos 80 e 90, já devem saber que existiam dentro da revista algumas piadinhas de cunho sexual, com algumas coisas à mostra. No entanto, tinham países que extrapolavam, e colocavam mulheres sem nada no corpo de forma bem explícita, mas principalmente, seios destampados, fugindo até da proposta humorística da revista. Uma das únicas vezes que fizemos isso logo na capa foi na número 69 da VEC. Espião Verde. Sim, existe um quarto spy, o Verde, que foi introduzido numa piadinha de Dia de São Patrício em 2013 e nunca mais apareceu, mas considerando, a Embaixada Verde conseguiu vencer os dois ao mesmo tempo. Atenção, essa é a última camada, e isso significa que alguns tópicos podem ser um pouco grotescos e perturbadores para pessoas mais sensíveis, portanto, tome cuidado. Camada 8, Abismo. Clonagem dos espiões. Existe outra teoria do universo de Spy vs Spy, dessa vez um pouco mais cabulosa. Já percebeu que em quase toda tirinha algum deles morre no final e voltam no próximo número? Pois bem, talvez exista um projeto de clonagem dos espiões, gerados pelos seus respectivos governos. Com isso, nenhum espião seria o mesmo, apenas cópias genéticas dos originais.
Inflamável. Para encerrar a primeira temporada do desenho da Mad, a sketch escolhida não foi uma paródia de filme ou série, mas sim, de uma música, que no caso foi Fireworks, da Katy Perry. A paródia foi intitulada de Flammable, ou Inflamável aqui no Brasil, e que no começo da sketch, está tudo bem, até que o fogo dos fogos de artifício começa a queimar os personagens vivos, só que um deles foi mostrado tendo seu corpo derretido de uma forma bem gráfica para um desenho da Cartoon, até mostrando partes vermelhas que parecem ser órgãos internos. A paródia em si possui o mesmo significado da música original, mas com um porém: todos nós somos inflamáveis e a queda pode ser grande, ou seja, até a mensagem é mórbida. No geral, a sketch mais sombria da Mad. Os seus sonhos guarde bem, ou vai arruinar com tudo também. Alfred E. Newman existiu. Isso na verdade é bem discutível. A principal inspiração para a criação do Newman foi quando Harvey Kurtzman viu esta pintura impressa num cartão postal dos anos 20, que de acordo com ele, era um rosto que expressava bem não se importar com nada, porém, não se sabe se essa pintura é de alguém real ou não. Guilhotina de... Bem, sei que você deve ter se assustado um pouco, mas isso se refere à contracapa de uma das edições da Mad holandesa, que seria uma propaganda anti-AIDS, porém, essa é uma das únicas vezes onde o órgão genital masculino é mostrado na revista, e o pior, de uma forma não muito confortável de se ver. Sim, o cara vai se c******ar. Dober em Grey's em anime. Grey's em anime é uma sátira animada do terceiro episódio de Mad, parodiando a série médica Grey's Anatomy, e misturando com elementos de animação japonesa. Porém, um desses elementos chama muito a atenção. Sim, esse urso verde é o P******, um urso utilizado na internet como forma de promover a pedofilia. É realmente bizarro que o pessoal da Cartoon Network, um canal infantil, deixou isso passar. Chip de Spy vs Spy. Bom, é normal existirem chips de personagens fictícios, e exatamente, existem diversas artes yaoi dos espiões, como se eles fossem um casal gay, por mais que a química deles sejam de Tom e Jerry, porém, fica muito estranho se pararmos para pensar que as chances deles serem irmãos são muito grandes, e para destruir de vez a sua infância. Existem artes mais 18 deles. Por favor, não vão atrás, eu tive que passar aguarrás nos meus olhos depois de ver isso. A pior capa. Você pode não gostar de uma capa da Mad por vários motivos, talvez por ela ser fraca ou passar muito do limite, mas então voltamos à Mad da Alemanha para falar da capa de fevereiro de 1993, edição 282, considerada por muitos fãs da Mad como uma das piores já feitas, afinal, era simplesmente a Madonna batendo sirica na frente de uma criança. E a capa é muito mal feita, sério. Mas se você acha que eles desistiram de fazer esse tipo de coisa, cara, é a Mad da Alemanha. Em 2008 eles fizeram a mesma capa, só com a Amy Winehouse dessa vez. Sério, isso é muito bizarro considerando que é uma revista de público adolescente. Piadas com subsídio. Nas edições mais antigas, dos anos 50 até os 70, existiam diversas piadas infelizes e cômicas envolvendo o ato de, bem, ir de arrasta para cima por conta própria, mas felizmente as pessoas estão mais conscientes de que esse tipo de piada é bem insensível, mas né, anos 50. Na verdade, até mesmo em edições brasileiras, nos anos 80 e 90, tivemos até mesmo a citação desse ato como forma de escapar dos seus problemas. Pois é. Cartoons infantis do Ed. Ok, isso vai ficar bem pesado. Essa é uma das partes mais terríveis da Mad brasileira, que apareceu na edição 44 da Record, de agosto de 1988. Basicamente são tirinhas e cartoons do cartunista Ed envolvendo crianças, porém, em situações bem adultas, e algumas até desconfortáveis, como por exemplo o uso de drogas, transmissão de doenças venéreas, e o negócio começa a se escalonar para o ponto do canibalismo, e a consensual. É uma tirinha muito nojenta, eu realmente não recomendo vocês lerem.
E na verdade, esse tópico não é só sobre essas páginas, mas sobre muitas, muitas outras piadas pesadíssimas feitas pela MED que não sabemos onde estão. Só nos resta ler mais ao ponto de perceber o quão errado era o passado. Capas com gore. Voltando à MED alemã, realmente é difícil saber qual é o público dessa versão da revista, afinal, jogando na cara dura existe uma capa que é literalmente uma cena de mas tem muitas e muitas capas com muito sangue e violência, principalmente envolvendo personagens infantis, como Bob Esponja, Os Simpsons, Pokémon, South Park, e por algum motivo Happy Tree Friends. Muitas dessas capas nem chegam a ter o cunho humorístico que a MED normalmente tem e acabam sendo muito nojentas e odiadas. A quantidade de sangue e órgãos internos nessas artes fazem elas se tornarem bem gráficas e desconfortáveis caso a gente analise fundo a cada segundo. Mas a gente nem viu o que tem dentro da revista para julgar, não é? Revista Trash. Isso nada mais é do que a minha própria revista. A Trash é um projeto que venho desenvolvendo já faz um tempo, envolvendo uma nova imitação da MED estilo Cracked. Porém, o diferencial é que além do mascote da revista ser um canguru zumbi Frankenstein com mais expressões que o Nilma, a revista teria mais foco nos quadrinhos, metalinguagem e humor visual. Além disso, faríamos o que a MED falhou, o uso da internet, afinal, papel hoje em dia só serve para limpar a bunda. Então, a Trash seria uma revista digital com seu próprio app além de impressa, e também conteúdo exclusivo para as redes sociais e plataforma de vídeos como o YouTube, como sketches e animações. No geral, não sei quando eu pretendo lançar a Trash, tudo que eu faço é incluir o universo dela nos meus vídeos. Alguns roteiros para material e principalmente as capas, mas quando lançar, vai ser incrível. Só preciso de mais pessoas para me ajudar no projeto. E bem, esse foi o iceberg da MED. 8 camadas no total e mais de 1 hora de vídeo no geral, deu muito trabalho, por isso, peço encarecidamente que deixe seu like, se inscreva no canal e comente, e muito obrigado pela boa recepção que a primeira parte recebeu. Prometo trazer mais icebergs e vídeos legais para vocês, mas por enquanto é isso, fiquem com Deus e até a próxima!